seus próprios passos. Se ao que busco saber nenhum de vós responde, porque me repetis, vem por aqui. No Porto uma esperança, se daqui eu vou. Quero dizer mais, a única coisa que eu quero dizer é que nós somos os melhores. Em condições normais somos muito melhores. E em condições normais vamos ser campeões. Em condições anormais também vamos ser campeões. Super Porto Talks, um podcast de João Sousa e Bruno Garcia. Boa noite, bem-vindos aqui ao Super Porto Talks. Estamos aqui de regresso após aqui já há uns meses que nós estávamos aqui. Já foi assim há tanto tempo? Já foi pelo menos há 2 ou 3 meses, já quase. É? Eu até vou confirmar. Sim, mas já há muito tempo que não fazíamos um destes, não é? Também no meio de tantos. Entretanto, foram entrando algumas pessoas novas aqui, juntando-se aqui ao nosso Spotify, às nossas redes sociais, e portanto só para quem está aqui pela primeira vez perceber, isto é... Olha, foi no dia 22 de Fevereiro, o último. 22 de Fevereiro? Fevereiro, foi há mais tempo, quase 4 meses. Deixa-me só explicar aqui um bocadinho às pessoas que aqui neste podcast é um conteúdo diferente. Estamos aqui eu e o Joel de Sousa, portanto eu, Bruno Garcia, Joel de Sousa, os dois fundadores da comunidade Super Porto, e aqui trocamos aqui umas ideias, fazemos aqui uma conversazinha informal aqui, mais descontraída sobre a atualidade, ou pode não ser coisas do Futebol Clube do Porto, por acaso tem sido até agora sempre. Sim, mas o Futebol do Porto é sempre o tema principal da conversa, não é? Exato. E pronto, vamos começar então isto. Hoje decidimos ao fim deste tempo todo, não foi só decidirmos, foi quando arranjamos tempo também para isto, não é? Temos tantas coisas. Sim, porque nós temos mais podcasts agora, não é? Tu tens o teu, eu tenho o meu, temos o Covil. E, portanto, não tem sido também muito fácil. Além da nossa vida pessoal, não é? Que isto não é o nosso trabalho. Para encaixar mais um podcast. Mas pronto, hoje estamos aqui também estamos aqui no período de férias do Covil, não é? Quer dizer, não, começou agora, mas não é um semanal, não é? Agora é quinzenal. Exato, portanto, até ao início do campeonato. Um espaçozinho para poder encaixar o Super Porto Talks. Vamos tentar. E qual é o tema? 2. O tema 2 é o Porto. Eu não preparei nada, mas o que é certo é que até neste momento até nos custa um bocadinho falar do clube, porque não está fácil, uma vez mais. Como é que tens visto este Mundial de clubes? Acho que, como todos os portistas, primeiro com uma grande frustração, não é? Estava, principalmente neste último jogo. O primeiro ainda foi naquela, não é? A gente empatou. Pronto, o adversário também não era assim, não era muito fácil, mas também não era daqueles, não era como eles querem dizer. Era um adversário que nos podia causar problemas. Pronto, sim. Sem dúvida. E depois este segundo jogo foi mais frustrante, porque estávamos todos convencidos que o Porto tinha e normalmente tem que ter capacidades para vencer uma equipa destas, não é? O Porto perdeu contra o Barcelona Legends. Exato. Tipo, faz lembrar aquelas equipas que jogam o Zidane e o Figo agora, não é? É verdade. Isso é inadmissível esta... E depois é a forma como é que o Porto perde. E depois há uma coisa aqui que acho que é transversal aqui a todos os portistas, é que realmente a gente não vê aqui uma saída para isto. Pode-se dizer, por um lado, realmente que o plantel é o mesmo, praticamente é o mesmo, tivemos um reforço. Por outro, pode-se dizer que o treinador que continua a insistir na tática dele. Para mim, o maior problema, e é aí que eu estou a detectar um problema, de facto, que é o plantel do Porto é fraco, toda a gente sabe
a nível de qualidade é abaixo daquilo que é a média que nós estamos habituados. Pronto, isso aí parece-me evidente. Mas com a saída do Vítor Bruno e a entrada do Anselmi, há sempre aqui uma expectativa, mesmo dentro dessa baixa qualidade, digamos assim, há sempre uma expectativa que o treinador gere alguma coisa diferente, nem que seja uma motivação diferente ou uma mudança tática que melhore alguma coisa. Sim, é aquela chamada chicotada psicológica que normalmente... Alguma coisa. E a questão aqui é que não se vê nada. Zero. Eu até diria que tem vindo a piorar. Que é aquilo que me preocupa mais. E a verdade é que nós vimos o Porto e temos visto o Porto, mas principalmente neste jogo, a passo, completamente apáticos. Tipo, parece que não querem saber daquilo para nada. Parece que não sabem o que é que vão fazer dentro de campo, ou não sei, depois começa a tornar-se repetitivo o final dos jogos do Porto, já desde da época passada, que terminou agora. A gente ainda não consegue dizer bem se já estamos na pré-época ou se ainda estamos no final da época passada. Pois normalmente é o que devia ser, mas para nós, na nossa cabeça, já estamos quase em pré-época, não é? Porque já estamos a pensar nos reforços, já estamos a... Mas aquilo que eu ia dizer é que os jogadores, no final, ainda agora ouvimos no final, os jogadores a dizer, temos que ser mais Porto, temos que ser... Mas essa conversa já vem há muito tempo. Mas já vem há muito tempo. Mais Porto? A questão é essa, não é? Pois é isso. O que é que tem falta aqui para ser mais Porto? Não sei, não sei se é alguém, se é internamente que tem que puxar pelos jogadores, eu acredito que esse trabalho até esteja a ser feito, mas se calhar não está a ser feito da melhor maneira. Complicado. O Porto está numa situação, a nível de futebol, está muito complicado, porque a qualidade é muito baixa, que é mesmo assim. Tu tens o melhor, o gajo que andava a fazer cruzamentos era o Marcano. É verdade. É verdade. Por amor de Deus. A gente olha para o Samu, realmente o Samu tem muito poucas oportunidades porque a bola não chega lá. E a bola não chega lá em qualidade. E quando chega é pontapé para a frente. É uma coisa absurda. E depois há lances que tu vês claramente que aquilo, eu acredito que aquilo seja a ideia do treinador, que é lances em que tu podes fazer um contra-ataque, que tens espaço para ir para a frente, para ir para cima, e a equipa simplesmente para e joga a bola para trás. Uma coisa... Esta ideia que agora existe do futebol pausado, de posse de bola, de controlar o jogo, é uma coisa que para mim, no meu ponto de vista, está a destruir o futebol. Isto é horrível. Pois é. É horrível. Parece que acabou aquela espontaneidade de atacar. É tudo parar, voltar atrás, rodar para um lado, rodar para o outro. Depois não há... Mesmo e depois não tens... depois não tens qualidade, a bola não sai dali. 3 ou 4 passes, perdes a bola. Ou jogas para o guarda-redes, ou andas ali para os centrais outra vez, até perdes a bola e eles saem em contra-ataque e é sempre o Ai Jesus. É isto que tem sido. Aquilo que nós basicamente estamos aqui, e acho que toda a gente já deduziu, é que aliado à falta realmente gritante de qualidade do plantel, este sistema tático não funciona. Olhando aos jogadores, para já os jogadores não têm essas características para jogar neste sistema de jogo, e depois, além de não ter essas características, são fracos para jogar no futebol. O sistema tático em si, falando do sistema em si, há muitas equipas que jogam com este sistema tático, que jogam bom futebol e jogam geralmente até futebol de ataque. Sim. De ataque, às vezes até um pouco kamikaze. Que é muita gente na frente, etc. Portanto, a nível de sistema, eu não critico o sistema. O sistema é um sistema que, aliás, o Rubem Amorim com o Sporting, com este sistema, jogava bom futebol. O problema é os intérpretes. Ou seja, por exemplo, tu tens o futebol, o Porto pelas alas, depende única e exclusivamente do João Mário e do Francisco Moura. Exato. Quer dizer, o Porto, se quiser atacar pelas alas, tem que ser com estes dois, mas estes dois jogadores não estão ao nível do Futebol Clube Porto para levar a equipa para a frente, por amor de Deus. Quer dizer, e depois dependes muito do rasgo individual do Moura ali no meio, porque senão não acontece nada, é simplesmente ali atrás, de um lado para o outro, e os outros depois fazem nada, não.
E depois isto ainda se torna mais gritante porque temos uma defesa débil mesmo, uma defesa muito fraca. Uma defesa central. É tudo fraco, eu acho que é tudo fraco. E depois aí é aqui que entra o problema para mim do treinador, que me está a assustar um bocado, que é das duas uma, ou adaptas o sistema à equipa que tens, porque, por exemplo, tu viste neste jogo, mal ele colocou o Gonçalo Borges e o William nas alas, que se notou logo uma diferença grande a nível de ataque, não é? Já havia cruzamentos para a área, o Porto já chegava ao fim do campo. Ou então, se queres continuar com esse sistema, estamos muito mal, porque das duas uma, ou constróis uma equipa nova para jogar neste sistema, e vais ter que gastar muito dinheiro para teres uma equipa forte. E muito pouco tempo, E não tens tempo, e vais ter que reforçar o plantel de uma forma que eu acho que não é possível, sinceramente, porque eu acho que é preciso para 6 ou 7 jogadores. Não é? Ou então, tens que mudar o sistema, e eu não sei se o Anselmi sabe jogar noutro sistema. Porque aquilo que ele tem mostrado é que só conhece este sistema de jogar com... porque o Porto ataca depois com uma linha de 4 defesas, mas a defender já está com 5, aquilo é um bocado confuso. Sim. Depois o Martim Fernandes e o João Mário, ali os dois que são, quer dizer, os dois isto faz-me lembrar muito daquilo que o nosso presidente Pinto da Costa dizia, e é verdade, os treinadores são como os melões, só depois de abrir é que se sabe se são bons ou não. E realmente nós, olhando para quando ele entrou, no início deste ano civil, não é? Creio, foi uma altura em que qualquer treinador naquela altura seria um risco, não é? Mas pareceu-nos que até poderia ser alguém acertado, até porque tu disseste aquilo lá, é arriscadíssimo, mas seria igual se apostasse no treinador internamente de Portugal, não é? Não sei, depende, assim, lá está. Qual eram os nomes que se falava na altura? Mas esta proposta só é arriscada para mim porque o treinador insiste a jogar única e simplesmente nesse sistema tático. E é isto que me está a assustar aqui no Anselmi, porque assim, é muito... Eu acho que até é um pouco injusto tu julgares um treinador com este plantel. Tu não podes exigir... eu podias pôr aqui o Guardiola, a atacar com o Francisco Moura e com o João Mário, mas ter milagres. Portanto, é muito difícil, é complicado estar a julgar a qualidade do Anselmi com base na qualidade deste plantel. No entanto, eu acho que se ele fosse um grande treinador ou um bom treinador, já tinha percebido que até ter reforços, pelo menos, tinha que jogar de outra forma. Porque isto não funciona, claramente. Aliás, tu vês o rácio de jogos do Anselmi no Porto, a nível de vitórias e empates, aquilo deve ser 50-50. Ele deve ter ganho para a metade do jogo. E ele fez para aí uns 20 já. Tu achas que, por exemplo, eu agora estava aqui a pensar, né? Quando ele entrou no início do ano, houve vários nomes. Eu lembro-me, comparando aqui com a época em que entrou, por exemplo, aquele treinador que veio para o Porto, agora esquece-me, o José Peseiro. Quando entrou o José Peseiro, percebeu-se claramente que era uma solução, entre aspas, para queimar até ao final da época, não é? Portanto, que não seria o treinador, não seria o treinador para a época seguinte. Achas que o facto do Porto ter tido o campeonato do mundo, ou já ter em mente que tinha um campeonato do mundo no final da época, precipitou aqui o ir buscar um treinador com este perfil a pensar já no Mundial? Ou achas que, por exemplo, devia-se ter optado por essa solução, um treinador até ao final da época, e depois entrar o Anselmi nesta fase? Aquilo que eu acho é que ele queria, o Vilas Boas queria, ao ir buscar o Anselmi, queria mudar o paradigma. Ou seja, queria alguém totalmente diferente, nomeadamente no futebol em si, porque aquilo que se conheceu do Anselmi antes do Porto tinha nada a ver com aquilo que se vê o Porto a jogar hoje. Era um futebol de ataque, o guarda-redes às vezes até estava no meio campo, era isso que se via, não é? Era tudo lançado para a frente, etc. E se tu te lembrares na apresentação do treinador, o próprio Vilas Boas disse isso, um futebol arrojado, um futebol de ataque, percebes? A ideia foi realmente mexer ali com alguma coisa.
Só que, pá, Ele nunca o pensou plantel, que tivesse os o jogadores que tem à plantel disposição. é mesmo limitado, é mesmo muito limitado. O plantel é mesmo muito limitado. No entanto, eu acho, mesmo sendo muito limitado, ele já devia ter percebido que os jogadores que tem à sua disposição Sim, têm sim. que Isso, jogar de isso outra concordo maneira. contigo. Tem que jogar de outra maneira, Devia-se porque adaptar, sim. ele tem que perceber que o João Mário e o Francisco Moura são muito curtos para fazer um corredor inteiro. São muito curtos, pá. Não vão criar situações de perigo, não vão fazer cruzamentos perigosos. Não há. Simplesmente não existe com aqueles dois. E, portanto, se não existe, tu tens que pensar em alternativas. Pá, e as alternativas também não são muito boas, mas nota-se que o Porto joga de outra maneira. Quando entra o Gonçalo Borges, quando entra o William, pá, mexem ali um bocadinho no ataque, ou pelo menos notas que o Porto ataca está ali mais à frente. Quer dizer, campo. neste caso, estamos, se calhar, começámos a construir uma casa pelo telhado, não é? Portanto, contratámos o treinador com uma ideia de jogo para um Eu também não sei. Eu não sei plantel que não satisfaz totalmente o treinador, não é? Mas Neste repara, nós caso. estamos a falar sem ter conhecimento de como é que o Porto vai atuar no mercado. Não é? Certo, certo, O Porto certo. pode atuar no mercado de forma a trazer qualidade para este sistema tático. Mas eu digo-te, pá, para trazer qualidade para esse sistema tático, ele vai ter que gastar Há ali muitos muito dinheiro, jogadores. muito dinheiro, porque E não é só muito dinheiro, é que vai ser uma equipa totalmente nova e tem até que fazer uma equipa adquirirem nova. e até adquirirem aquela. E o trabalho que vão ter depois para incutir o espírito de ser um jogador a Porto para, sei lá, quase 11 jogadores novos, praticamente, Certo. pelo menos 6 ou Tu 7 reparares, mas, no mínimo, mas se tu olhas para o não é plantel fácil. atual, eu vou-te dizer a equipa que jogou contra o Miami, que é a equipa atual do Porto. Tem sido mais ou menos isto. Tens o Cláudio Ramos à baliza, que é o suplente, mas que tem estado em grande nível. Certo. Nos tem safado contra o Palmeiras, por exemplo. Safou-nos de levar ali se calhar uma goleada. Depois tens o Martim Fernandes, que está aqui a jogar meio central, meio defesa direito, não é? Depende um bocado. Mas pronto, é um jogador que até acho que pode ter algum futuro no clube. Depois tens o Zé Pedro, um miúdo esforçado e tal, mas É para não tem qualidade. remediar. Não tem qualidade para ser titular do Porto, para mim. Depois tens o Marcano, que é um central que já anda aqui há 20 anos, que já foi um dos piores jogadores do Porto e atualmente parece que é o melhor, não é? Exato. Mas é um Isso é jogador verdade. que já está em fim de Para nós linha. é um descanso quando vemos o Marcano a titular, neste momento. Isso é verdade. Mas é o Marcano, tipo, não é? Pronto, e o Marcano ainda não está certo se vai Continuar ou não. se vai Será acabar a carreira. Se vai acabar a carreira, sim. Depois tens o João Mário, pronto, que é um jogadorzito que eu acho que até servia para o banco, não, mas titular no Porto, para mim, jamais. Tens o Varela, que tem estado horrível, mas apesar de nós já vimos uma época muito boa do Varela, não é? Mas as duas últimas épocas do Varela Não, então neste Mundial ele tem falhado tem passos, sido que é uma coisa horrível. maluca, uma coisa Ele incrível. é um jogador que não sabe sair com a bola, não sabe sair a jogar. Tem falhado passos Ele e é depois bom. compromete, onde ele faz os passos é num local que é muito comprometedor. É? Ele tem sido bom ali a cobrir espaço e a fazer aquele papel ali de 6, mas de resto, quando tem a bola nos pés, aquilo tem sido um problema. Depois tens o Gabriel Veiga, que entrou agora, mas nota-se que tem qualidade e aquilo que Nota-se que é um jogador, eu acho que é um jogador, se for bem trabalhado, pode dar ali um Otávio, aqui com o tempo. Precisa recuperar aqui os índices físicos e de certeza, ele se recuperar a forma de Celta de Vigo, cuidado. Não, é bom jogador. Não tem nada a ver com aquilo que vimos até hoje dele. Mas mesmo aquilo que vimos até hoje, mesmo que vimos, não foi mal. Notou-se que havia ali pormenores de qualidade, mas notou-se fisicamente não estava. Fisicamente não está. Não. Depois tens o Francisco Moura, a defesa esquerda, parece que nem sabe correr. Para mim, muito fraco, para mim, no meu ponto de vista. Comparado com outros defesas esquerdos que nós já tivemos, como o Teles e por aí fora, esquece. O Fábio Vieira, para mim, podia ir já para o Arsenal, direto. Não está bem. O Fábio Vieira para mim, é um dos problemas do Porto, é o Fábio Vieira. Em tudo, na atitude, no
no que produziu durante a época, um bocado com a mania de vedeta. Houve lá aqui um lance com o Inter de Miami que ele faz uma coxinha ao Messi e depois chuta a bola para fora e depois ainda lhe vai dar um abraço todo contente. Depois tens o Mora e o Samu, que para mim são bons, mas, ou seja, dos que jogaram a titulares, aproveitam-se 3, Cláudio Ramos, Marcano vai embora, provavelmente 6, pelo menos 6, e depois e tu estás a falar okay. Isto é ter que ir embora, pá. Espera, e tu estás a falar dos titulares, agora olha para o banco. Que opções é que tens? André Franco? Ou seja, isto para mim, estes nomes que eu te dei, são nomes que para mim podiam ir para o banco. Ou seja, são banco, isto é qualidade de banco. Portanto, qualidade para ser titular no Porto, vais precisar no mínimo de 6 jogadores. Onde é que tu compras 6 jogadores com qualidade? Com qualidade, 6 apostas fortes, com que dinheiro? Eu não sei, que agora estejamos cheios de dinheiro, não é? Que apesar de estarmos melhor, duvido muito que se dê para ir buscar 6 ou 7 jogadores da primeira linha. Exato. Portanto, estamos aqui numa encruzilhada. Estamos aqui num limbo que é difícil de sair. Muito complicado. Pois, por outro lado, nós sabemos que o André Vilas-Boas é um treinador, é um presidente que não... Parece-me a mim que no despedir treinadores é uma coisa que ele evita ao máximo, não é? E notou-se até naquela entrevista que ele deu antes do Mundial, lá nos Estados Unidos já, a dizer que é contra o despedimento de treinadores, que quer defendê-los até ao fim, e portanto sendo o Anselmi uma aposta, não é? Uma aposta forte até com um processo judicial, que é preciso pagar a indenização ao Cruz Azul, etc. Eu duvido, aposto quase 100% que ele não vai despedir o Anselmi, portanto vai ficar com ele, e portanto estamos aqui numa situação complicada. Porquê? Porque eu não sei como é que vamos reforçar o plantel, os adeptos do Porto já não estão com o treinador, parece-me, eu ouço muita gente a falar mal já do Anselmi, e tu consegues perceber isso nas redes sociais, e portanto o Porto, se começa o campeonato e se não começa ali com um ou 2 bons jogos, vai ser logo um 31. Vai ser um 31. E portanto estamos aqui numa situação muito delicada para mim. O que é que tu achas nesta fase? O que é que achas que... és da opinião que se devia mudar de treinador? É complicado. Lá está, vai sempre bater aquilo que estavas a dizer, porque não sabes o que é que o Porto vai fazer no mercado. Ok. Eu não sei, mas também eu olho para o mercado e tu pensas assim, ora bem, para trocar agora um treinador tinha que ser mesmo um grande treinador, a vir para aí. Tinha que ser um grande treinador e tem que ser alguém que conheça a realidade do futebol português. Não tem que ser uma aposta de risco outra vez, porque buscar esta, porque tu notas, o gajo a nível... Eu até gosto do gajo, do Anselmi, atenção. Portanto, eu não sou anti-Anselmi. Agora, este Mundial está-me a pôr aqui um bocado com dúvidas relativamente a ele, porque parece que ele não tem outra tática para além desta. Isso para mim é um bocado perigoso. É um bocado perigoso. Mas é assim, eu, se calhar, dependendo muito do mercado, eu mantinha. Se o mercado for comprar 1 ou 2 jogadores, aí se calhar eu trocava. Porque o risco de jogar com este sistema de jogo e com um plantel abaixo da média, não vejo coisas boas, sinceramente. Agora, trocavas por quem? Essa é que era a pergunta. Pois, já se começa a falar outra vez em nomes, outra vez o Vítor Pereira, é sempre Jorge Jesus. Há sempre agora nas redes sociais quem mete cá para fora nomes e é como eu te digo, a trocar que fosse alguém com profundo conhecimento do futebol português. E tem que ser alguém com qualidade, é certo. E tem que ser alguém que conheça bem o clube e que incute alguma coisa. E além disso, e que consiga, mesmo aqui dentro do mercado português,
ir buscar bons jogadores e tentarmos, eu não digo, opá, pelo menos começarmos a praticar um futebol mais atrativo e melhor, que nos consiga envolver aqui a todos, não é? Pelo menos para um começo, não é? De maneira a que a gente consiga sair rapidamente desta situação da melhor forma possível. Porque a questão é essa, é que tu até podes não ganhar. Não ganhar, mas se as exibições fossem, se a gente visse aquela raça, aquela... Tens que ver. Exatamente, é isso que falta neste momento ao Porto. Neste momento falta ao Porto. O Inter Miami deixou-me louco, meu. Houve momentos que eu fiquei maluco. É frustrante. Momentos em que tu vias um corredor todo aberto e eles a parar o jogo e a vir para trás. Como é que não há ninguém ali que não ter um treinador que não... Opá, isto tudo bem que é treinado, mas há alturas em que tem que se pôr os jogadores a correr. Mas é esta nova moda dos treinadores, que é este futebol de posse de bola, futebol agora, desde o Guardiola, que agora é tudo assim. Certo. Por exemplo, imagina, se o Anselmi, com estas ideias, apanhasse um Quaresma pela frente, o Quaresma não podia jogar no Porto, não podia fazer aquilo que nós conhecemos dele. Porque este futebol é o futebol de recebe, passa, recebe, passa. Não há espaço para magia. Não há espaço para magia, para progressão, para um contra um, para ir pela linha abaixo, cruzar para a área. E tu vês o Samu, que para mim tem muito potencial, e ele está a gritar por isto, por alguém que lhes meta as bolas na área. Dois extremos. O rapaz, ele anda ali numa luta e depois tu vês. É verdade. É verdade. E tu vês no campo, nas transmissões televisivas, o espaço que há entre o Samu e o resto da equipa. É uma coisa, claro que ele não marca gols, a bola não lhe chega lá, simplesmente. Não lhe chega. E depois, se tivéssemos jogadores bons a fazer uma transição da defesa para o ataque, não há transições. O Porto não faz transições. O Porto faz posse de bola, vai ali. Nós vemos Então nós vemos, este jogo realmente foi aquilo que estás a dizer, realmente eu estou-me agora a lembrar aqui de alguns momentos do jogo em que tínhamos realmente o corredor ali aberto, o Moura ia por ali afora, chegava ao meio campo, parava, jogava para trás e com o corredor aberto, porque ele tinha que fazer ali a ala toda à esquerda, não é? Repara, do meio campo à frente tu tinhas o Moura e o Samu sozinhos. E a bola quando chegava lá, eles, as duas uma fazem, por exemplo, e tu viste muito isso no Porto, que foi o Rodrigo Moura apareceu. Sim. Porque num jogo ou outro fez um lance individual que rematou para a baliza de fora da área e foi gol. De resto, tu não vês jogadas de ataque, bonitas, não é nada. Não se vê a equipa a chegar-se à frente, não se vê as alas, cruzamentos, não se vê nada. Eu vi dois cruzamentos do Moura. Ele fez lá 2 cruzamentos, não estava ninguém. Ele cruzou com os olhos fechados, não estava ninguém na área. Tipo, tu não podes ser. E depois aqui é uma coisa que eu também não estou a gostar muito do Anselmo, que é o competir. Nós não estamos aqui para competir. Estamos aqui para ganhar. Certo. Não vai dizer que o Inter Miami é uma equipa muito organizada, pelo amor de Deus, não venha comigo. Aquilo é uma equipa de gente que já abandonou o futebol. E meio de miúdos, um deles veio do Casa Pia que parecia que era o Maradona. É verdade. Quer dizer, isso é uma humilhação total. E eu digo-te já, e quanto ao Al-Ahly, vai ser outra vez mais Jesus. Pois bem. E é uma equipa do Egito. Pois é. Mas eu até me ponho a pensar, imagina, se o Porto passa o grupo, vamos imaginar que passava. Não, oxalá que. É assim. O Paris Saint-Germain. Em termos financeiros era bom, mas realmente. O Paris Saint-Germain depois. Não é brincadeira. Se bem que o Paris Saint-Germain perdeu com o Botafogo também. Pois perdeu. Uma coisa. E agora já está essa discussão de que o Campeonato Brasileiro é melhor que muitos campeonatos europeus. Eles é o melhor do mundo. Já estou a dizer que. Nota-se claramente que há uma decalagem de física entre as equipas sul-americanas e os europeus. Mas já os europeus parece que estão a levar isto assim um bocado. Parece uma pré-época, é isso que eu estou a dizer. A maior parte dos clubes estão mais a pensar nas férias do que. Nota-se bem. E eles estão empenhados. E eles estão a dar a vida por isto. Isto para eles é a Champions League. Não é?
E esta competição é um bocado estranha. Neste momento é o primeiro, é sempre assim. Mas a altura que é o tempo. Sim, também. Os jogadores, imagina, o Benfica, se passar a fase de grupos, depois vai ter para aí 15 dias de férias e a seguir já está a eliminatória da Liga dos Campeões. Não há tempo para descansar. Quer dizer, o Otamendi fez 70 jogos já. 70 jogos, ou 71. Uma época, 70 jogos é muita coisa. Enquanto o Palmeiras tinha feito 25, por aí. Uma diferença grande. Uma diferença muito grande. E claro que para eles isto é Champions League. Mas isto para mim é igual ao litro. Agora, o Porto não pode ir para lá para passar vergonha. Acho que é isso que tem feito. Tem sido uma coisa. Não, este jogo foi uma tormenta para nós. Para portistas, para os portistas foi realmente. Porto tinha a obrigação de dar 3 ou 4 com aquela equipa. 3 ou 4. Não tens a menor dúvida. Porque aquela equipa tens o Messi, que realmente a bola, quando vai para ele, é uma coisa diferente, não é? Mas tipo, andar a passo o jogo todo. Tipo, o Suárez está gordo na frente. Aquilo tem muita impressão. Não é? Quer dizer, e perdemos com eles. Certo. Esquece. Fiquei doente. Mas pronto, de resto, passando agora aqui isto, é como estás a dizer, agora vamos ter o Al-Ahly, também vai ser um jogo, mais uma vez, de sofrimento, não é? Olha, eu nem estou entusiasmado, andava entusiasmado a pensar no São João, porque é no São João. O jogo é às 2 da manhã. Estava a pensar, está a ver os copos e depois vamos ver o futebol. Esquece. Mais vale nem ver que é ir para o São João. Se calhar vou ver a mesmo, mas perdi a pica toda. Tem que se ver. O Porto a gente não consegue deixar de ver. Mas perdi a pica toda para ver este jogo, sinceramente, porque esta equipa, pensar no Porto e pensar nesta equipa mas diz-me uma coisa. Sim. Fazendo aqui um ponto de situação daquilo que tem sido a presidência, o que é que tu achas que tem sido os pontos positivos? Isto agora, esta fase volta sempre, as críticas voltam, e são realmente, algumas críticas são legítimas e fundamentadas, mas há outras que, é mais do mesmo. Também há muito ruído aí sobre aquilo que é o trabalho que está a ser feito. Há coisas realmente positivas, realmente em termos esportivos temos que ser honestos e realmente as coisas não estão a correr e estão a funcionar. Até agora estão a funcionar. E depois há críticas já aos envios à rede, ao trabalho de Jorge Costa, há críticas àquilo que é que está a ser feito. E eu até aí percebo perfeitamente essas críticas. Agora, a gente não pode agora confundir aqui um pouco as coisas, porque há coisas que até agora foram bem feitas e que eram precisas ser feitas, e portanto nós continuamos a passar por um momento de transição, ainda não acabou, e sabíamos que ia ser que se ia estender no tempo, não é? E se ia estender no tempo, não é em meio de meses ou num ano que as coisas se mudam. Tivemos uma presidência de 40 anos e da forma como foi, não é? Sim, não há nenhum clube no mundo que teve o sucesso que tivemos na última presidência, que foi durante 40 anos, praticamente. Sim, mas nota-se, ou seja, o Porto, o futebol, claro que é a coisa mais importante do clube, mas o Porto é outras coisas também, não é? E nesse campo tem tudo o resto, eu acho que tem sido muito bom. Uma coisa que eu noto, que eu acho que tem sido um upgrade, é a comunicação. Tipo, as redes sociais do Porto, estas iniciativas que eles têm tido com os adeptos. Acho que nesse aspecto... É uma pena realmente, em termos esportivos, não acompanhar, porque o clube tinha crescido muito mais nestes últimos tempos, com o trabalho que está a ser feito, fora do plano esportivo. Ele tem-se ganho muito a nível de sócios e tudo. E a comunicação do clube, acho que está muito boa. E mesmo a modernização deste sistema agora da bilhética. Por exemplo, um pormenorzito que eu te vou dar, por exemplo, agora vem o São João, tu vais ao site do Porto, consegues comprar balões de São João, consegues comprar martelos, percebes? Nota-se que o marketing do clube está muito melhor. Agora, falta realmente a parte do futebol. Sim, mas lá está. Nós, tendo um clube saudável,
com uma situação financeira cada vez mais saudável e a caminhar para isso, estamos mais perto de voltar a ter sucesso em termos esportivos. Agora, a bola é redonda, como se costuma dizer, não é? Sim, mas estamos numa crise futebolística. Estamos numa crise futebolística, também herdamos também um plantel que já vem, não é só de agora, portanto, sim. Aquilo que fosse é uma continuação, fez-se aqui uns reforços pontuais na época, correu mal aquela questão do Vítor Bruno, não é? Portanto, e realmente foi um erro assumido, e agora, há aqui uma coisa que temos que, uma vez mais, todos ter consciência, é que o passado é o passado, está lá, está no museu, e a gente tem que se lembrar desse passado para seguirmos em frente, e é isso. É? E é isso exatamente, é isso que o próximo treinador do Futebol do Porto, ou quem lá estiver, terá que ter sempre isso em mente, não é? Portanto, teremos que sempre perceber a história deste clube, que é para podermos seguir em frente e voltar a ser alguém e a conquistar algo. Portanto, mas para tu neste momento tens o presidente a dizer que financeiramente o clube já está numa situação melhor, não é? Vai reforçar o plantel de forma a ser competitivo para ganhar o campeonato nacional. Portanto, agora a margem também já não é tão... Exatamente. É muito menor. Portanto, já é necessário mostrar aqui alguma coisa. A nível futebolístico, na próxima época, se temos uma época ao nível desta, vai ser complicado. Isso é verdade. Vai ser desastroso, isso é. Vai ser muito complicado, porque o ambiente vai ficar muito mau, apesar de não haver alternativas. Pois, a questão é essa, é que isso é muito importante dizer, não é? É que não há alternativas. Eu por acaso não quero pensar nisso, mas se neste momento tivermos uma época má, quem seria um hipotético presidente do Futebol Clube do Porto, não é? Eu não consigo ver ninguém neste momento. Não, neste momento eu também não, sinceramente. Portanto, é preciso também ter essa noção. Não é só destruir. Mas temos que perceber que se calhar mais vale apoiar e tentarmos fazer alguma coisa, não é? Juntos, todos, do que agora destruir e depois como é que é? Não é? Quem é que vai pegar nisto e, quer dizer, que se engana aquele que acha que vem para aqui alguém que vai ser um Pinto da Costa assim. Sim. E é aquilo que não, isso não. Seja quem for, isso é. Não há ninguém. Pinto da Costa nunca mais vai haver outro igual. Muita gente tem esta ideia que acha mas que é aquilo só mas é aquilo que eu digo. Assim que vamos voltar a ser o que éramos antes, mas esquece. Mas é aquilo que eu te digo. Isto são ciclos, os clubes quase todos passaram por isso. O Benfica já passou por isso, o Sporting já passou por isso. Nós estamos a passar agora, felizmente ao longo destes anos todos nunca passámos por isto. E isto era muito difícil, mesmo que o Presidente Pinto da Costa tivesse indicado alguém para ficar, ia haver sempre divisão, de qualquer uma das formas, porque há sempre seja em que situação profissional seja, há sempre lutas de poderes, e portanto esta divisão era natural que acontecesse, fosse quem fosse o presidente do clube. Agora, nós como portistas, nós adeptos, temos que perceber isso, e temos que perceber eu posso apoiar este ou aquele, ou apoiar esta ideia ou aquela, mas o clube, nós temos que estar sempre do lado do clube, e temos que perceber o que é o melhor para o clube, o que é o melhor para o clube neste momento, e para mim neste momento o melhor para o clube é eu apoiar quem lá está, e apoiar criticando quando é para criticar, quando é preciso ser criticado, como nós estamos a apontar aqui coisas que realmente não estão a correr bem, mas eu estou do lado do clube e vou estar sempre do lado do clube, e eu também, pronto, falo de minha parte, eu sou um bocado suspeito para falar disso, porque eu sou sempre um otimista, para mim acho sempre que o Porto vai conseguir, é um defeito que eu tenho, assumo que é um defeito, que sou otimista às vezes demais, exagerado. Mas eu tenho plena confiança nesta direção, ainda. Sim. Porque vejo muita coisa boa. Eu vejo muita coisa boa no Porto, que eu acho que o Porto precisava,
e que estamos a ter agora e que nos estamos a evoluir em muita coisa. E eu acho que isso é muito bom. E é uma pena os resultados esportivos não acompanhar isso, porque mas realmente... isso lá está, depende muito agora deste ataque. O Porto, os nomes que se tem falado são nomes sempre bons e vamos ver se conseguimos fechar. Mas o Porto, se conseguir reforçar bem o plantel, vamos estar competitivos, não tenho dúvida nenhuma. Agora, sim, com este sistema tático, é isso que me deixa um bocado na dúvida. Com este sistema tático, é muito arriscado, é mesmo... Há muita coisa em risco, para podermos estar aqui a tentar mudar tudo, porque o Porto não joga assim. O Porto já jogou assim uma vez com o Adrianse. Com o Adrianse. Até foi campeão. Mas foi muito complicado aquele ano também. E foi campeão, se calhar, porque os outros também não estavam... E atenção que nesse ano foi quando disputou o Pep, não é? No Porto, porque o Pep até aí não era titular no Porto e a partir desse ano começou a ser titular e realmente, atenção, que tínhamos o Pep, era praticamente ele o central, eram 3 centrais, não é? Que jogávamos na altura. É o que eu estou a dizer. E o Pep era um senhor ali. Mas era um futebol de ataque mesmo, aquilo era mesmo... Sim, lá está, tínhamos extremos abertos. Aquilo era, portanto era ganhar. Se ganhasses, marcasses 4, se sofresses 3, estava tudo bem, ganhaste. Sim, mas tu, por exemplo, em vez de um João Mário, tinhas o Alain, por exemplo, que era um gajo que atacava... Não é? Portanto, tinha jogadores que eram extremos, não eram defesas esquerdos ou defesas direitos, eram extremos. E depois jogavas com 3 centrais. E depois tinhas o Pep, que era um... Quando olhas para o Sporting, por exemplo, quando jogava com o Mourinho, ele naquele lugar tinha quem? Tinha o Kenda? Sim. E o Kenda não é o João Mário. Não. É isso que ele vai para ali abaixo, percebes? Ou seja, tu para manteres esse sistema vais ter que alterar o plantel profundamente. Vais ter mesmo que comprar dois alas diferentes, vais ter que comprar mais alguém se calhar para o meio campo, vais ter que mudar muita coisa. Portanto, eu acho que era mais fácil para o Porto se calhar conseguir fazer um plantel competitivo noutro tipo de sistema tático, nomeadamente com os extremos. Mas isso sou eu, porque eu gosto de futebol com extremos. E eu gosto de futebol com extremos. Acho que é o futebol mais bonito, mais atrativo, é jogar com extremos. Eu gosto de ver jogadores na linha, puros extremos, num contra um, a fintar, a passar por ele, a cruzar para a área. Isto é que é o futebol que eu gosto de ver. Mas este futebol não me parece que é isso. E isso aí deixa-me um bocadinho, olhando ao plantel que temos, voltando a referir. Olha, a única coisa positiva realmente que estamos a ver aqui deste Mundial é que podemos vender o Diogo Costa, que temos ali um guarda-redes à altura, o Cláudio Ramos. Eu sei, ele sempre foi um bom guarda-redes. Mas ele chegou à seleção nacional a guarda-redes do Tondela. Não, ele não é o centro. Tem estado mas também ele já tem 33, não é? Acho eu. Claramente o Porto, se tiver que abdicar do Diogo Costa, nem que seja mais um ano ou 2, temos guarda-redes ali. Não vai ser pelo Cláudio Ramos que vamos ficar mal. Não é por aí. Nós temos é que comprar outras coisas. Centrais. Por exemplo, centrais. Sai o Marcano. Imagina, sai o Marcano. Tens o Nuno Pérez, Zé Pedro e o Otávio. Quem é que tens mais? Acho que não tens mais ninguém. Ou tens mais centrais? Não. Assim que me lembro. Tens o Otávio. É isso que eu estou a dizer. O Otávio, o Zé Pedro e o Pérez. Sim. Não tens ninguém? Não tens mais ninguém. Portanto, é preciso comprar centrais. É preciso comprar alas. Extremos. É preciso... E depois é preciso colocar aqueles que lá estão. E depois é preciso outra coisa que eu também não tenho visto, que é preciso comprar gente já com alguma tarimba futebolística. Não precisa ser tudo jovens de 18 anos com potencial. Que tem sido muito isso, não é? É preciso comprar, se calhar, Uribes com 28 anos, mas que tenham já muitos quilómetros nas pernas e experiência, em vez de só comprar potencial. Não, isso é uma
não te dá frutos a curto prazo. Isso é uma das. É por isso é que se a gente se recordar, quando o Sérgio Conceição fez aquele barulho todo que veio até do hospital, inclusive, direto para o Olival, quando soube que o Otávio tinha sido vendido, porque nós perdemos a época, foi a partir daí, porque ele sabia perfeitamente, o Sérgio Conceição sabia perfeitamente que se perdêssemos o Otávio, perdíamos quase meia equipa, porque é a questão de ter ali uma referência em campo que é galvanizador, que é um elemento que transporta aquilo que é. Pega na bola, levanta a cabeça, pensa o jogo. E as coisas, saiu o Otávio ali numa altura muito má da época e ele saiu numa altura muito má, não é? Nem era dezembro, nem era início de campeonato, e depois já tinha feito os jogos. Desde aí que o Porto nunca mais foi o mesmo. Pois não. Nunca mais foi o mesmo, até hoje. E é isso que falta-nos ali um ou dois elementos com experiência, com referência, que sejam referência e que saibam. Ele podia perfeitamente fazer um forcing, se calhar, para regressar ao Otávio, porque eu acho que ele era possível. O Otávio encaixava ali como uma luva. É preciso comprar jogadores com alguma experiência. Tipo, lá está, eu falo muito no Uribe, porque o Uribe nós não conhecíamos, mas era alguém que já tinha 20 e tal, 20 e muitos anos, ou quase 30, mas que notas que entra aqui já com outra postura, já com outra experiência, estás a ver? E aqui e a aposta aqui com o Vilas Boas tem sido muito Tomás Pérez, 18 anos, nós temos o plantel mais jovem de sempre. É isso, é muitos. Uma média de idade de 23 anos ou 24. Eu não duvido que vai dar frutos ali. Há um ou outro que possa vir a dar frutos. Sim. Mas o Porto precisa de frutos já. Sim. Frutos já vai ser complicado. E há jogadores que podem estar ali, entre aspas, como se costuma dizer na gíria desportiva, queimar o seu potencial, precisamente por causa disso, porque por não ter esse equilíbrio entre juventude e experiência, não é? Portanto, pode haver ali jogadores que estão a ser queimados, entre aspas, não é? No seu potencial. Tens que ter, porque se não tiveres vai ser desequilibrado. Repara, como o Vilas Boas disse, nós nas camadas jovens temos jogado sempre, em cada camada, sempre com jogadores mais novos. Ou seja, no na equipa B tem jogadores sub-17, por aí fora. Isso não pode acontecer na equipa A, meu. Essa ideia não pode acontecer na equipa A. A equipa A tem que ter jogadores experientes. Podes colocar um ou outro, podes pôr o Rodrigo Mora, podes pôr que são mais aqueles casos mais exato. Se tu dependes, quer dizer, mesmo o próprio Samu tem 21 anos. O Samu começou a jogar futebol aos 17 anos, meu. Foi há 4 anos atrás. Ele tem muito para andar, não é? Samu, Mora, William, Tomás Pérez, o Martim Fernandes, o Otávio Tomás Pérez, exato. O Otávio tem para 21 ou 22 anos também. É só miúdos, meu. Também não pode ser. Há que perceber isso. Isto não estamos a jogar FM. Só ir buscar os promissores. Não, se é preciso agora, se calhar, pensar até olhar para o campeonato português e pensar onde é que se calhar aqui um outro jogador com alguma experiência até para o balneário, não é? Sim. Balneário. Isso, eu acho que é eu não vejo ali ninguém. Esta conversa do temos de ser mais Porto, é só conversa. Eu não vejo ninguém ali. Zero. Dentro do campo, onde sou o Marcano. Tínhamos o Diogo Costa que era um bocadinho isso, mas o Diogo Costa este ano também está um bocadinho abaixo daquilo que nos habituou. Não é? É difícil. O guarda-redes, quando tem aquela defesa à frente, vai sofrer muitos mais golos. Não tem sobre a dúvida. Portanto, estamos aqui numa situação muito delicada e o mercado, este mercado vai ditar muito aquilo que vai ser o futuro do Futebol Clube do Porto na próxima época, porque ou fazemos um mercado em cheio, e quando eu digo em cheio é equilibrado e em quantidade, mas equilibrado, ou então vai ser muito complicado. Certo. Olha, já estamos aqui 50 minutinhos de conversa. Portanto, já estamos aqui a chegar aqui ao final aqui do podcast. Não sei se tens mais algum tema que quisesses trazer. Não, era só isso.
O Covil, agora falei do Covil. Sim, podemos falar aqui um bocadinho do Covil, até porque tu este ano também vais participar aqui como orador, aqui no Covil do Dragão. Ainda não te estreaste, mas vai estrear, até porque eu vou tentar aqui fazer uma gestão. Nós reduzimos um pouco aqui o tempo do Covil do Dragão, portanto, habitualmente excedíamos aqui as 2 horas, ou andávamos perto disso, e agora vamos tentar no máximo 1h30, portanto vamos rodar aqui um bocadinho com os elementos todos do Covil do Dragão. Mas também depende muito do tema, não é? Dos temas. Depende dos temas, da atualidade. Claro que eu diria que 80% dos temas serão rescaldos e antevisões de jogos, não é? Portanto, temos ali o Nané e o Telmo, que são os especialistas nisso, estão ali mais para isso, e depois sim, e depois temos os outros temas, não é? Da atualidade, para os outros todos. E, portanto, vamos tentar fazer aqui uma gestão das pessoas que estão connosco, que são João de Souza, tu, portanto, Paulo Teixeira, Paulo Ramalheira Teixeira, Luís Folhadela, o José Barbosa, o Nené Reis, o João Pedro Barros e o José Barbosa, que também já disse. Pronto, ok. Portanto, repetimos aqui a equipa do ano passado e vamos tentar fazer aqui a melhor gestão possível disto. Também temos aqui os nossos patrocinadores que se mantêm connosco, a Betânia, a Sport TV, que agradecemos uma vez mais por estar aqui connosco nestes podcasts. E pronto, basicamente é isso. E agora é quinzenal, não é? Portanto, sim. Quando é que começa o semanal? Exatamente, até ao início de agosto, início do campeonato, vamos fazer quinzenal, até porque agora é mercado de transferência, temos aqui a questão do Mundial, mas também os jogos também são espaçados e pelos vistos, se for o Porto, se continuar por este caminho, já não vamos ter muitos mais jogos para comentar. Eu sinceramente acho que é até o melhor neste momento. E então fazemos 15 em 15 dias para termos aqui um bocadinho mais de assuntos e também para termos aqui um espaço. E até porque o semanal começa mesmo no início da época ou não é para a época? Não, o semanal começa mesmo a partir do primeiro jogo da época. Okay. Portanto, até porque temos que pensar que é julho e agosto e há muitos de nós, oradores e moderadores, que vão tirar férias, portanto, para fazer aqui uma gestão melhor do tempo de cada um, portanto, vamos fazer aqui de 15 em 15 dias e depois arrancamos aí a época todas as semanas como habitual. Então, e quando é que sai o teu próximo episódio do... É verdade, agora o Azul de Raiz, isto leva um bocadinho de trabalho, eu estou a tentar aqui debruçar-me aqui sobre os temas. E os convidados, eu tenho sempre um convidadozito, vou tentar trazer sempre, se calhar nem sempre vai ser possível, mas se não tiver convidado também há de haver alturas que hei de fazer sem convidado, mas prometo tentar ser o mais regular possível, sendo que também tenho pelo meio aqui estes trabalhos todos que tenho que também... Mas isso também não tem um horário, não é? Portanto, isso não tem horário, é conforme eu for achar que devo... nesta altura, olha, sinceramente, esta semana não me apeteceu fazer nada em relação ao Porto, para ser sincero. Eu apeteceu a fazer uma reflexão e a rasgá-los a todos, sinceramente. Estava mesmo cego no último jogo. Certo. Uma coisa. Mas pronto. De resto, pronto, para a semana à partida estás connosco no Covil do Dragão. Para a semana não. Para a semana, não é esta semana, exatamente, da próxima quarta a 8 dias. Estarás connosco aqui no Covil, vai ser aqui a tua estreia e pronto. Ainda hoje tivemos, hoje, que é domingo, estamos a gravar isto domingo à noite, sábado à noite. Tivemos no Jornal do Jogo 2 dos nossos habituais oradores a tecer comentários sobre a atualidade, não é? Portanto, o Paulo Teixeira e o Luís Folhadela, e esperemos que continuem connosco mais tempo, visto que os outros que fomos... Mas vêm aqui buscar a todos. Vêm aqui buscar todos e então nós temos que começar aqui a pôr aqui cláusulas de rescisão altas, para os manter aqui. Muito bem.
Está feito. Pronto, olha, vamos terminar então aqui. Agradecer àqueles que estiveram aqui a ouvir-nos, a aturar-nos aqui nesta conversa. Podem aqui deixar também os comentários, se quiserem, podem falar connosco. Deixem comentários no Spotify que nós depois também vamos lá ler e respondemos e se calhar no próximo, não sabemos quando é que vai ser o próximo, esperamos que não seja daqui a 2 ou 3 meses como foi este. Certo. Mas quando for possível vamos certamente gravar mais um. E subscrevam aqui o meu canal do YouTube também já agora, Bruno Garcia FCP, para seguirem aqui os nossos conteúdos. Prontos, basicamente é isso. É isso. Seguimos juntos, não é? É isso, um abraço. Fiquem bem. Tchau. Tchau. Super Porto. Seguimos juntos.